Esse ano de 2023 foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi muito curioso, porque você teve poucos animes em alta. E nisso, gente, eu tô falando tanto de continuações excelentes que foram lançando ao longo desse ano, quanto estreias, muitas estreias, que ou não ficaram tão famosas, ou foram completamente apagadas do radar da grande maioria das pessoas. Começando por Tier Moon, várias coisas. Onde a protagonista é uma princesinha muito mimada, muito filha da mãe, do império muito gigantesco que estava entrando em crise. E ela não percebeu, obviamente, com o passar do tempo que essa crise estava acontecendo, e acabou indo de vala, foi pra guilhotina. Só que antes disso, ela acabou passando vários anos presa e escreveu um diário, contando os arrependimentos dela, as cagadas que ela tinha feito e tudo mais. Aí, enquanto a guilhotina estava caindo e ela segurava em desespero o diário dela, ela foi agraçada com uma bênção divina ou alguma coisa do tipo, muito sem explicação, e acabou vivendo um fenômeno muito parecido com o que o Takemichi vive em Tokyo Revengers. A consciência dela foi parar no corpo dela mais jovem, numa outra linha do tempo. Então ela tinha spoiler de tudo o que ia acontecer com ela, e a história vai se seguindo a partir daí, com essa princesa super mimada, super arrogante, com uma personalidade terrível e extremamente incompetente, fazendo de tudo pra conseguir dar a volta por cima e evitar a execução drástica e horrorosa da guilhotina. Fora a comédia, você tem alguns elementos interessantes em Tier Moon, mas nada que vá aprender muito grande parte das pessoas, então eu recomendo você ver pela comédia. Caso a comédia não funcione pra você no primeiro momento, eu acredito que provavelmente esse anime não vai valer a pena pra você assistir. O próximo, 16-Bit Sensation, que consiste numa garotinha otaku viciada nesses jogos de bishoujo. São visual novels baseadas em garotinhas bonitas. Ela gosta tanto disso que ela começou a trabalhar como ilustradora numa empresa que desenvolve esse tipo de jogo, mas convenhamos, gente, hoje em dia esses jogos não são muito populares assim, você tem um nicho muito pequenininho que gosta muito, mas não foge muito disso. E por conta disso, ela era eternamente frustrada na empresa que ela trabalhava, porque as pessoas estavam trabalhando, tipo, meio que no dane-se ali, elas não estavam muito afim de fazer jogos maravilhosos, elas não tinham muita verba pra produzir os jogos, porque elas sabiam que não iam vender muito mesmo. Só que aí um evento do destino muito esquisito acaba acontecendo, ela encontra um cachorro na rua, o cachorro é mó estranho, ela segue o cachorro até uma loja que é muito suspeita e tem uma velhinha lá. Ela troca uma ideia com essa velhinha, a velhinha percebe que ela ama do fundo do coração dela jogos bishoujo, e como a velhinha tinha por algum motivo esses jogos na casa dela, ela acabou entregando pra menina. Só que esses jogos não eram normais, e a menina, na hora que vai abrir o jogo, acaba sendo teletransportada pro Japão do passado. No caso, o Japão do ano em que o jogo que ela abriu tinha lançado. E todos os jogos que ela ganhou dessa velhinha são assim. Ela entra em desespero e começa a tentar procurar as coisas que eram familiares pra ela. Ela vai até onde a empresa dela ficava, só que a empresa tava com outro nome. E ela acaba conhecendo a galera dessa empresa antiga, se afeiçoando muito a eles, tanto que ela tenta convencer eles desesperadamente a ser contratada. Ela vira uma funcionária temporária ali, que faz uns bicos de meio período, e a história vai se seguindo a partir daí, com ela indo pro futuro e voltando pro passado o tempo inteiro. E você não precisa gostar de visual novel, você não precisa gostar desses jogos bishoujo, você pode ver esse anime tranquilo. Não perca 16-Bit Sensation. Não era pra falar 16-Bit Sensation, né? Era pra falar 16 em inglês, mas isso aí, né? Shai é um anime de super-herói, ah lá, Boku no Hero, com aqueles super-heróis inocentes, super puritanos, moral e ética, politicamente correto, aquela coisa toda. Então você espera ver um Boku no Hero Dark ou coisa do tipo? Não. Na verdade, os heróis são uma raridade, você tem um por país. No Japão, você estava tendo uma transição do super-herói antigo para a super-heroína nova, que no caso é a Shai, porque ela é uma adolescente tímida e tá estreando como super-herói. Logo de começo, acontece um acidente no parque onde ela estava fazendo lá uma espécie de abertura para um show. Ela já não tinha lá muita autoconfiança e aquilo ali acabou dando uma quebrada no psicológico dela. Só que ela acaba se recuperando eventualmente. Você tem um vilão muito interessante que acaba sendo introduzido nesse meio do caminho. Problemas mais graves são por culpa desse menininho e das outras que estão auxiliando ele ali. Ao mesmo tempo em que a Shai, ela precisa ir amadurecendo, ela precisa ir criando autoconfiança, entendendo a responsabilidade, o peso e que tipo de super-heroína ela quer ser. Bouken Shanin Narita e várias coisas também. E bom, como o nome desse anime diz, traduzindo para o português, minha filha foi embora e retornou como uma aventureira de ranking S. Então, como vocês podem ver, é um mundo de fantasia clássico, onde uma menininha acabou sendo adotada enquanto ela era um bebê, por um cara que é
aparentemente muito forte, mas com uma autoestima muito baixa. Ele é super bonzinho, ele é um ótimo pai. Ele acabou criando ela da melhor maneira que ele conseguia, numa vila super tranquila, super pacata no interior. Essa menina, quando ela fez uns 15, 16 anos, ela saiu de casa com uma dor no coração, porque ela ama o pai dela do fundo do coração. Não é um isekai, mas é uma obra de fantasia daquelas bem genéricas mesmo. Com exceção desse esquema narrativo que eles fazem, onde a nossa perspectiva como telespectadores, ela vai mudando. Da vida da filha, como uma aventureira na cidade grande, da vida do pai, que vive no interior. Eventualmente, eles acabam se encontrando e as histórias, elas se unem. Depois elas se separam de novo, depois elas se unem de novo. Não foge muito do padrão de qualidade dos animes de fantasia genéricos. A produção é mediana, mas assim, em termos gerais, ou Kensha várias coisas, ou Aventureira que Volta como Ranking S pro pai. É um anime muito interessante pra você assistir. Agora a gente vai partir pra Kamonohashi Hon. É um anime de investigação policial, onde o detetive que não leva jeito pra coisa, mas tá na primeira divisão por algum motivo, ele é super tapado, ele é honesto demais, então ele não serve pro trabalho, né? Onde você tem que desconfiar das pessoas, você tem que, enfim, desvendar mistérios ali sobre grandes crimes, assassinatos e tudo mais, né? Ele tava com a corda no pescoço, a chefe dele tava por aqui com ele, quando ele recebe uma sugestão de um velhinho que trabalha lá no primeiro departamento de polícia de persuadir um ex-detetive brilhante que estava aposentado por motivos misteriosos. Nisso, ele acaba indo lá na casa do Ron e ele percebe que o Ron, ele é um cara muito excêntrico. Mas tem um detalhe peculiar sobre o Ron. O Ron, ele tem uma espécie de poder ocular sobrenatural, que faz com que ele meio que hipnotize os assassinos que ele tá pra prender e os convença a se matar de umas maneiras meio bizonha, assim. Por conta disso, ele acabou tendo um BO muito severo enquanto ele estava sendo treinado na melhor agência de detetives do mundo. Ficou com medo de desvendar casos, mesmo amando a profissão dele e tudo mais. E aí, a parceria que ele acaba formando com outro protagonista, que é o Tapado Inocente, acaba dando muito certo. Porque por causa do perfil desse protagonista, apesar de ele não ter a capacidade de desvendar esses crimes complexos, esses mistérios muito elaborados, ele tem a capacidade de ajudar o Ron a desvendar os mistérios sem matar as pessoas que ele quer prender. O sexto anime dessa lista também tem um nome que eu nem vou me arriscar a falar, nem o primeiro nome eu consigo. É um anime de romance, daqueles bem levinhos, bem gostosinhos de acompanhar, num mundo de fantasia medieval, onde uma garota muito inocente, parece que saiu direto dos filmes antigos da Disney, acaba sendo traída pelo noivo dela, que no caso era um dos príncipes do reino onde ela vivia, e acabou sendo perseguida pelos cavaleiros do reino. Ela fugiu o quanto ela pôde, foi parar numa floresta mais afastada em outro reino e foi achada por um mago que é considerado o Lorde Demônio daquele domínio. Esse cara, por algum motivo, acaba gostando dela meio que de prima e oferece pra ela ficar ali pelo tempo que fosse necessário como uma espécie de empregada doméstica. Claro, isso foi só uma desculpa pra ela não ir embora, porque, enfim, a vida dela tava muito problemática. Com o passar do tempo, eles vão se conhecendo melhor, eles vão se afeiçoando, e conforme eles vão se afeiçoando, o chip que a gente tem vai aumentando. É um romance bem denso, ele é bem travado, ele demora muito tempo pra sair do lugar, mas mesmo assim é muito gostoso de acompanhar. É muito levinho, é muito relaxante. Agora, Under Ninja. Esse é extremamente maluco. O protagonista, no caso, é de uma das duas grandes vilas ninjas da antiguidade do Japão. Então a família dele era muito nobre, mas foi uma família que teoricamente perdeu uma guerra ninja e acabou sendo extinta ali ao longo da história. Porém, como vocês podem ver, o protagonista tá lá por um motivo. Eles não foram extintos e você não entende direito o porquê que o protagonista tá fazendo o que ele tá fazendo, mas saibam que a grande proposta de Under Ninja é que os ninjas ainda existem no Japão moderno e em grande quantidade. Eles estão infiltrados em todos os meios sociais, em todos os lugares do Japão. A história, ela gira em torno de uma treta, porque parece que os ninjas e o governo do Japão, eles não se entendem bem. Pra quem gosta de mistério e também não se importa ou gosta de coisas muito bizarras e diferentes, Under Ninja talvez seja o melhor anime dessa lista pra você. O próximo é uma adaptação de mangá coreano, de manhwa. Com o nome traduzido do coreano pro
japonês de Kikansha no Mahou wa Tokubetsu desu. Esse eu consigo ler. É grande, mas eu consigo ler. Só que esse tem um começo muito bagunçado, porque eles estão em guerra. O protagonista, inclusive, tem várias cicatrizes no rosto, ele é extremamente forte. Ele tá lutando junto de várias pessoas muito promissoras também contra um dragão maligno, que quer destruir o mundo. E você não entende direito por que aquele mundo tá pós-apocalíptico, por que o dragão ali existe e tudo mais. Mas você sabe que eles conseguem usar magia e que eles estão com muita dificuldade de matar o dragão. Eles ganham do dragão, mas o dragão acaba meio que explodindo ali no último suspiro, e essa explosão acaba matando todo mundo que estava presente ali. E um pouco antes do protagonista morrer, ele teve um desejo muito forte no seu último suspiro de reverter esse caos que ele acabou presenciando. E ele acabou voltando no tempo, provavelmente por conta da magia do dragão, para uma escola que é muito parecida com a de Mahouka. Então, plebeios eram discriminados por nobres nesse mundo. Por conta disso, a tragédia foi tão grave, segundo o protagonista. Então, ele pegou as pessoas que ele mais se importava ali no rolê e ele começou a treinar essas pessoas por conta própria, a fim de mudar o eventual futuro caótico que eles iam acabar enfrentando. Kikansha não é um anime muito bem animado, muito pelo contrário, mas tá suficientemente bom. O penúltimo anime dessa lista é Hikikomari. É de uma menina, ela é hikikomori, então ela é reclusa, ela é da alta nobreza do reino dos vampiros, mas aparentemente ela é muito mais fraca do que um nobre. Só que, em um dado momento, o pai dela resolve que estava na hora dela deixar dessa vida de reclusão e obriga ela a virar um dos 7 generais carmesins do reino. Essa profissão é muito engraçada, porque é uma profissão onde os generais eles convocam exércitos que lutam até a morte com outros reinos, só que ninguém morre de verdade, porque cada reino tem um cristal mágico que revive todo mundo que morre, com exceção das pessoas que são assassinadas por uma espécie de artefato ali. Então Hikikomari se passa num mundo onde guerra é um esporte e as pessoas fazem isso por lazer. Mas a protagonista, além de reclusa, não vê sentido nisso, então ela é pacifista além de tudo. Só que se ela larga o posto de demônio carmesim, ela vai eventualmente explodir. E somado a isso, se descobrirem que ela é fraca, as pessoas vão começar a querer matar ela, porque ela tá num posto muito mais alto do que ela deveria. Então, no meio dessa saia justa, ela resolve a mentir, junto com essa empregada dela, super fiel e super tarada nela também, pra todas as pessoas que estão ao redor dela. Isso gera cenas muito engraçadas, mas esse anime não é só comédia, tá? Você tem algumas cenas de ação em determinados episódios que são extremamente bem feitas, e a protagonista muito overpower. E é justamente por isso que ela tem esses complexos todos. Se ela tivesse domínio sobre esse poder, a história não teria graça. Esses traumas dela, somados com a amnésia que ela tem, com a falta de memória relacionados ao passado dela, são o que deixam a história interessante. Por último, Hoshizuku Telepathy. Esse é um anime bem relaxante de slice of life, de vida cotidiana, e bastante moe, que é aquela coisinha de garotas fofas fazendo coisas fofas o tempo inteiro. Onde a protagonista, ela é super antissocial, ela tem uma dificuldade muito grande de interagir com as pessoas. Por conta disso, numa tentativa desesperada de fugir da realidade, o sonho dela é conhecer extraterrestres, porque ela leu em algum lugar que os ETs conseguem usar telepatia, então ela não teria dificuldade de se comunicar com eles. E aí, como isso é um anime, ela acaba conhecendo quem? Um ET de cabelos rosas, que não parece nada um ET, que é uma garota super fofinha da sala dela, transferida. Só que diferente da protagonista, essa é super extrovertida, então ela fica popular muito rápido, as pessoas têm interesse, né? Aluno novo que é extrovertido sempre é aquela coisa, a galera junta em volta mesmo. Só que mesmo assim, como ninguém acredita que ela é uma extraterrestre de fato, só a protagonista, ela acaba ficando mais próxima da protagonista, então pela primeira vez na vida dela, a protagonista, ela faz uma amiga de verdade. E a história vai se seguindo a partir daí, com o dia a dia bonitinho delas, tentando ir pro espaço, enquanto elas vão ficando amigas de outras garotas que entram nessa brincadeira com elas. Inclusive fica a dimensão honrosa, Ragna e Berserk. São 2 animes de ação com fantasia. Os 2 estão com produção também mediana, só que Ragna tá com um visual muito bonito, e diferente de Berserk, que é genérico, Ragna tem uma história extremamente diferenciada. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de deixar o like, e cogita se inscrever no canal caso você não seja inscrito ou inscrita ainda.